Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vem comigo, no caminho a gente conversa. Partiremos do princípio e do Evangelho. Essas duas frases pronunciadas por Marcos, o evangelista. Princípio, é óbvio, princípio, começo, início. Então, a palavra princípio vem inteligivelmente de início e começo. A palavra evangelho, boa nova ou boas novas, boas notícias, notícias felizes. Nós observaremos no Antigo Testamento esse termo, boas novas. Vamos lá. Samuel capítulo 18, versículo 20. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Samuel, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 20, que foi lido. Agora o versículo 25. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Segundo Reis. Vamos para Segundo Reis. Observaremos também as boas novas. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 9. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Então, a palavrinha, o termo boas novas, boas notícias, já apareceu ou era aparecida no Antigo Testamento. É um termo no hebraico, besoran. É óbvio que no grego, evangelion, vem de evangelho, boas novas, boas notícias. A conotação é parecida, mas no mundo grego, era o salário dado ao portador, tinha essa significância. O portador do quê? Das boas notícias, das boas novas. Às vezes, ele trazia boas notícias, trazia bons anúncios. E às vezes a própria paga era o portador dessas boas novas. Então tinha essas conotações no mundo grego. Nós citamos no vídeo anterior, fizemos uma leitura responsiva, a qual parecia até mesmo desconexa, né? Nós comentamos sobre a questão do anacronismo, da questão cronológica, e notamos que os discípulos ouviram de Jesus em um texto, ou em um capítulo, ou de um versículo para o outro, e aqueles que eles tinham ouvido, parece que esqueceram, sofreram amnésia. Alguns fatos, algumas realizações de Jesus, algumas falas, e no outro dia, vamos usar o termo, já se havia esquecido. Mas não, o texto ele não é desproporcional. Embora o texto eles se entrelaçam. E é necessário, ao entrelaçar também, às vezes há uma ruptura. Então é necessário entrelaçarmos novamente, colocarmos em ordem cronológica, entender aquilo que o agiógrafo, ou amanuense, ou o escriba, que redigiu ou que redige os textos, estava querendo transmitir. Vamos falar de Marcos, vamos entender quem era Marcos. Com certeza Marcos era um judeu. João Marcos. Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Nós podemos ver isso em Colossenses capítulo 4. Se necessário for, eu acho interessante
pegar uma caneta, um lápis, um papel e anotar. Ou anotar no seu aparelho aí, que você utiliza para comunicação, seu tablet, seu celular, seu notebook, computador, seu PC. Enfim, é importante isso, para que você tenha essas informações e na hora que precisar, as ache. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Colossenses 4, 10. Então, Marcos era sobrinho de Barnabé, filho de Maria, que morava em Jerusalém. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 12. Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, João Marcos, note bem, onde muitos estavam reunidos e oravam. É a casa onde os primeiros cristãos da cidade se reuniam. A casa a qual também Pedro se dirigiu para lá depois do episódio da prisão, que ele foi liberto. A igreja orava, estava reunida, não a igreja templo, mas pessoas, e oravam acerca de Pedro. E eles se reuniram naquele local. Pedro vai até eles. Vamos observar a referência, Atos, capítulo 12, versículo 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Rode provavelmente era uma criada, então eles já tinham uma certa abastança, entre aspas, em vista de outras pessoas. Ela cuidava ali da casa, do estabelecimento onde eles sempre se reuniam. Marcos, ele é mencionado diretamente pela primeira vez nas Escrituras Sagradas em Atos 12, 12. Né? 12, 12. E supostamente em Marcos, vamos fazer a leitura de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, e versículo 51, versículo 51, 52, diz assim: E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Foram-lhe prender os soldados romanos, agarraram-lhe pelas roupas, e o texto diz que a roupa ficou para trás e ele escapuliu ou correu, deixando as suas vestes para trás. Segundo a tradição, Marcos fugiu durante a prisão de Jesus, está narrada nesse texto, no Getsemane. Por inferência, cita-se muitos historiadores e teólogos que era Marcos aqui, João Marcos, né, na ocorrência do Getsemane. Então ele se esconde dos soldados e deixa para trás as suas roupas, correu despido ou nu. Bem provavelmente Marcos ele era um jovem na época, ou a época, de 20 anos. 20 anos, era muito novo, né? Jovem. O nome João era bastante comum entre os judeus, como o nome José, como o nome Jesus. E ficou bastante conhecido, ele ficou bastante conhecido por ser portador do sobrenome Marcos. Né? Então, pré-nome João e o pós-nome, ou sobrenome, Marcos. João Marcos. É um sobrenome latino. Ele foi levado pela viagem, ou melhor, por Paulo, a primeira viagem juntamente com Barnabé. Lá no início da igreja, eles saíram esporadicamente para anunciar o evangelho em missão, para a expansão do reino, do evangelho, das boas novas. Marcos, ele era, com certeza, um ministro da palavra. Nós podemos notar isso em um dos evangelhos sinóticos, em um dos 4 evangelhos, o evangelho de Lucas, capítulo 1,
E versículo 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Lucas, em sua pena, nos traz esse escrito, falando, provavelmente, ou melhor, falando absolutamente de Marcos, dos relatos de Mateus e dos relatos de João. Então, Lucas traz, o Evangelho Lucano, que redigiu com sua pena Lucas, chamado também de um médico, traz-nos esta informação de forma precisa e categórica. Ou seja, Marcos ele trabalhava, o seu trabalho era voltado ao ensino. Note bem, ministro do Evangelho, aquele que ministra. E mini no português é pequeno. E traz uma conotação de riperetes. Riperetes é aqueles que trabalhavam embaixo das grandes embarcações. Então, muitos se orgulham, eu até entendo. Quando o orgulho não for pejorativo, ok. Mas quando for pejorativo, não. Eu sou ministro do Evangelho. Então, entendo humildemente, você é um pequeno portador da mensagem, das boas novas do Evangelho. Cuidado com a prepotência, com o orgulho, com a arrogância. Fica aqui para nós esse esclarecimento. Então, o mesmo João Marco, provavelmente é o mesmo João Marco, melhor dizendo, que abandonou Paulo e Barnabé quando estavam na Panfilha, quando estavam em viagem missionária. Veja só, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas, era uma estratégia anunciar na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador, João Marcos. Versículo 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vamos observar outro relato, Atos capítulo 15, versículo de número 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Vou seguir até o 39. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades. Esse já foi lido. Versículo 36. 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, como muitos outros, a palavra do Senhor. Versículo 37. E Barnabé aconselhava que todos tomassem consigo a João, chamado Marcos. 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então, João Marcos, abandonou Paulo na primeira viagem missionária. Existem alguns pressupostos ou supostos motivos de João Marcos ter abandonado Paulo e Barnabé. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Nós vamos entender um pouco melhor. Isso nos trará luz a essas informações. Gálatas capítulo 2, versículo 13. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. É interessante. Houveram alguns choques, provavelmente em relação à circuncisão e em relação às obras. Provavelmente também a carta de Tiago, ele já expôs alguns assuntos que eram discutidos entre câmeras ou por trás dos bastidores da igreja que se iniciava ou principiante. Uma igreja judia e uma igreja gentia.
Então, tiveram alguns conflitos. Mas vamos discorrer o assunto. Atos, vamos voltar para Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 6 ao 12. E, havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Versículo 8, mas existia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Paulo, ou Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, versículo 10, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimiga de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Os retos caminhos do Senhor. 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E, andando à roda, ou a rodar, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ou seja, provavelmente também isso aqui trouxe muita rusga, perigo, com certeza iminente. E podemos até por inferência dizermos que também foi um dos motivos para que João Marcos deixasse a obra missionária nesta primeira viagem. Perigos iminentes e perigos físicos. Para acrescentar e dar base ao que estamos falando, Atos capítulo 14, próximo capítulo, versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Note, após esse acontecimento que foi lido, vem a represália. Paulo foi apedrejado e quase morreu. Quase morreu. Então, provavelmente, João Marcos, muito temoroso, resolveu partir. A Panfilha era uma cidade quase ao nível do mar. Era infestada também por várias pestes e febres, muitas moléstias. Também um dos motivos que pode ter somado, contribuído para que João Marcos voltasse. Porque é fácil falarmos, o difícil é permanecermos, é existirmos, é perseverarmos, é continuarmos em meio às afrontas e em meio aos perigos. Marcos, capítulo 14, 51 e 52, demonstra que ele não tinha raízes profundas, ainda estava sem raízes, muito jovens, tinham seus motivos, seus percalços, os seus medos. Ele foge, deixando as vestes nas mãos do soldado. Então, pela segunda vez, ele acaba negando, fugindo também diante de suas responsabilidades, ou da suma responsabilidade de seguir ao Senhor e anunciar o Evangelho. Então, a primeira vez ele foge, a segunda vez ele foge também em Atos 13. Depois passaram-se 12 anos deste segundo fato e aparece uma citação do nome de Marcos. E essa citação apareceu em Filipenses,
acompanhe-me. Filipenses capítulo... agora eu vou achar aqui, porque tem só os versículos. Estou perto, desejo partir. Não. Capítulo 1 não, capítulo 2. Bora lá. De sorte, meus próprios negócios. Capítulo 3. Também não. Vamos, capítulo 3 não. Colossenses, tá, Filipenses. É Filipenses, irmãos. Filipenses. Bora lá. Não estando perto, ficar na carne. Durante a prisão domiciliar. Filipenses. Vamos lá, capítulo 2, 23. Sim, 23. Prisão domiciliar de Paulo. Não. No 3. Filipenses 3, 23. Não, perdão. Filipenses 2. Filipenses 2, 23 e 24. De sorte que espero vou-lo enviar logo, que tenha provido aos meus negócios. Mas confio no Senhor, que eu também mesmo em breve irei ter convosco. Paulo falando de Marcos, ou seja, dando-lhe uma nova oportunidade. Isso Paulo quando estava na prisão. Ele se refere a João Marcos. Citado também isto, vejamos Colossenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10. Eu já li isso, né? Falando sobre Marcos, o sobrinho de Barnabé, por inferência para o versículo do capítulo que lemos anteriormente, 23, 24 de Filipenses, para dar afirmativa acerca de João Marcos. Então, a autoria do Evangelho de Marcos, segundo a tradição, é o próprio Marcos, o João Marcos, segundo a tradição. Houveram dois personagens que irei citar aqui, até mesmo um terceiro, mas a princípio nós citaremos personagem histórico por nome Papias. Ele era um bispo de Herápolis, escritor cristão do início do segundo século. Ele foi morto em 163 depois de Cristo. Então ele testificava que o Evangelho de Marcos é um registro preciso e autêntico. Pelo fato de João Marcos ser amigo íntimo de Pedro. Então nós temos uma base para isso, ou uma inferência. Na primeira carta de Pedro, vamos lá, no capítulo 5 e versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda. E meu filho Marcos. Então ele diz por causa da proximidade, da amizade, isso dá sustentação para que João Marcos foi o próprio autor do primeiro evangelho. Lembrando que o primeiro evangelho dos 4, que está em ordem na nossa Sagrada Escritura, vou repetir aqui. Vou pronunciá-los: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. Mas o primeiro a ser escrito foi o segundo, que está na nossa ordem aqui. Ou seja, o livro de Marcos. Então ele também tenta fundamentar que Marcos não conheceu Jesus. Ou seja, ele ouviu de Pedro e não diretamente de Jesus. Então, Papias diz que Marcos ouviu de Pedro e com a sua pena redigiu os escritos sagrados. Então, ele não foi a fonte primária, mas sim secundária, porque Pedro foi quem passou para ele, segundo Papias. Mas é interessante que Marcos, ele relata os momentos de Jesus no Getsêmani. E será que ele iria escrever acerca dele mesmo ali, embora de uma forma escusa, embutida, não tão clara,
que ele corre do soldado e até mesmo deixa suas vestes, parte de suas vestes, seria difícil. Ou seja, ele esteve no momento. Ele esteve no momento. Com certeza, ele não só ouviu de Pedro, pode ter ouvido alguma coisa de Pedro, um pouco além ou um pouco mais, porque nem todos os momentos, acredito eu, que eles estavam ali, juntos. Tem um momento de suas, como podemos usar o termo, de suas intimidades, né, as necessidades fisiológicas ou coisa do tipo, que se afastam ou se amontinam num canto, outro em outro, e aí há algumas palavras paralelas, alguns assuntos, que alguns não estão presentes, o outro relata e assim, sucessivamente, mas com certeza Marcos estavam por lá. Então, os pais da igreja pós-niceno, e o concílio de Nicéia, existe uma informação descrita por eles, ou seja, a tradição dos pais da igreja, que reza o seguinte: Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, escreveu o que tinha ouvido de Pedro. Enfim, mas discorremos já sobre esse assunto. Isso não tira a inspiração, não tira com base fundamentada 100% que não foi Marcos quem escreveu. Geralmente nós ficamos com a tradição. Nada muito além do que falamos sobre Marcos foi escrito. Sabemos também que, por tradição antigas, que ele fundou uma igreja em Alexandria, lá no Egito. Existe uma crônica também antiga, né, sobre a sua morte como mártir e os seus ossos, os quais foram transportados para a Basílica de São Marcos, que se situa em Veneza, na Itália. Eusébio também, um grande historiador, ele diz que Marcos era o intérprete de Pedro. Irineu diz que Marcos era discípulo de Pedro e escreveu em Roma. Por fim, isso não vai tirar a alegria do bolo e nem a cereja não pode faltar, não vai faltar por causa desses comentários de forma alguma. Mas nós notamos em Atos dos Apóstolos, capítulo Atos dos Apóstolos, por que citamos muito Atos? Porque se nós entendemos Atos dos Apóstolos, que é o início, a história, o relato, o início da história da igreja primitiva, nós entenderemos melhor os demais livros. Então é fundamental ter um entendimento acerca do livro de Atos. Estude o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos citar aqui esporadicamente, mas isso não é o bastante, nunca é o bastante, por mais que venha a ser falado e estudado. Lembre-se disso. Então, Atos capítulo 10, versículo 34. 34, vou ler até o 43. E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. Cita Galiléia, Judéia, Jerusalém. A este, versículo 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Note que esse versículo está fundamentado e afirmando a promessa de Jesus. Ele iria até Jerusalém, seria morto, mas ressurgiria dentre os mortos, ressuscitaria e depois voltaria ao encontro
deles novamente. 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Até o 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Perdão dos pecados, remissão dos pecados pelo seu sangue, também no bojo do Evangelho. Mas esses versículos que eu acabei de ler, ele é o fio condutor do querigma, ou seja, a proclamação dos apóstolos do Evangelho. Então, em resumo, está aqui o Evangelho no sermão de Pedro. De fato, Marcos teve uma estreita relação com os apóstolos, os líderes da igreja primitiva. Isso é incontestável. Ele teve acesso, com certeza, às fontes primárias de todas as informações. Não somente isso, mas de forma ocular. Ele viu. Possa ser que ele não tenha colocado, como não colocou, todas as informações necessárias, principalmente que contém nos sinópticos, porque ele é o primeiro a ser escrito, depois vem os demais evangelhos, outros 3. Eles são sinóticos porque eles são vistos de forma paralela, um ao lado do outro. E Marcos é o menor. Marcos tem 15 capítulos. É o menor. Então, com certeza, ele traz uma história bem enxuta, bem reduzida, e os demais obtiveram outras fontes externas. É óbvio que eles também beberam na fonte de Marcos, nos escritos de Marcos. Os destinatários aos cristãos gentios, provavelmente aos romanos também, e aos não-judeus. Ele detalha alguns de seus escritos, com seus destinatários não tinham, como se eles não tivessem certos conhecimentos. Porque se fosse para os judeus especificamente, algumas informações de Marcos, os judeus já sabiam de cor e salteado. Vamos ler Marcos, capítulo 3, versículo 17. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Essas informações os judeus, com certeza, eram conhecidos. No capítulo 5 também de Marcos, ele traz outra informação que para os judeus relevante. Não é relevante, é irrelevante. 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Ou seja, é irrelevante para eles, né? Eles tinham esses conhecimentos. Nós temos também capítulo 7, versículo do 1 ao 4, 7, capítulo 7, 34, 10, 46, 13, 3, se quiser anotar, 14, 36. Vou correndo aqui para não ficar um pouco cansativo, né? E extenso. 15, 22 e 34. E depois teremos a oportunidade de gravarmos ao vivo e aí a gente interage melhor. O idioma, o Evangelho de Marcos foi escrito em grego. Entretanto, alguns estudiosos e teólogos em seus argumentos são a favor de um original em aramaico, porque existem algumas citações e alguns trechos no idioma aramaico. Local, Marcos escreveu em Roma, época de grandes conflitos, lembrando, político e religiosos. A característica, o poder e a autoridade da palavra de Jesus, as características deste livro de Marcos. Nós começamos aí no capítulo 1, versículo 22 ao 27, está aí a questão do poder e autoridade, a palavra a qual Jesus ensinava. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 6, versículo 56. Isto não está em ordem cronológica, é óbvio. Todavia, ele é mais organizado que o livro de Mateus. Pensa que o livro de Marcos está um pouco desorganizado? Pasme. Quando chegar no livro de Mateus, você começar a ler minuciosamente, detalhe por detalhe, você vai ver que o livro de Marcos é mais organizado que o livro de Mateus. Então ele apresenta
Jesus como filho de Deus, o Messias, o filho de Davi. Filho de Deus, Messias, filho de Davi, existe uma conotação profética fantástica. Podemos falar sobre isso em outro momento. O autor, é óbvio, Marcos. Marcos. Algumas curiosidades aqui, o tempo não nos espera. Marcos, ele apresenta 4 parábolas. É um livro curto, como eu disse, o primeiro a ser escrito. Mateus apresenta 15 parábolas. Lucas, 23 parábolas. Marcos, ele apresenta 19 milagres. Mateus, 20 milagres e Lucas, 20. Então, o evangelho de Marcos não é apenas um conteúdo redigido, histórico, não. Ele apresenta alguns fatos e alguns feitos, como sinais, prodígios, maravilhas e milagres por Jesus. Os fatos narrados, as narrativas são essas. Marcos é o menor, é o mais breve de todos. Tem aí 15 capítulos, 16 capítulos, melhor dizendo. 16 capítulos. Mateus tem 28 capítulos. 28. Lucas, 24. E João, 21. Então, Marcos, ele é o menor dos evangelhos. Na dúvida, é melhor ser preciso aqui, né? 16 capítulos. Ele traz um relato acerca de Jesus e é interessante. Ele apresenta Jesus já adulto, indo ao batismo de João Batista. Ele não fala do nascimento, nem de sua infância, embora os evangelhos não falem precisamente da sua infância, os outros evangelhos. Ele não relata o seu nascimento, não relata a sua infância. Ele vai encerrando bruscamente os episódios, amanhã do domingo de Páscoa, diferente dos outros evangelhos. Ele mostra a questão do levar as aromas para ungir um cadáver, um corpo. Marcos 16:8. O cadáver, o corpo já era para estar ungido, mas ele dá o relato posterior a qual ele foi sepultado. Lembrando que o sepultamento e a sepultura é diferente da dos nossos dias. É uma cultura totalmente diferente. Né? A forma, a realização, os fatos que ocorreram, como deveriam ocorrer. Então Jesus já estava enterrado. Por que ungí-lo depois e não antes? Estou dizendo isso dentro da narrativa de Marcos. Lembrando que o enterro da época é diferente. Não podemos esquecermos disso. As mulheres recebem a missão. Marcos 16, 7 e 8. O anjo diz para que elas fossem anunciar a seus discípulos. Elas não foram. Não traz o relato de que elas foram. Em Marcos não traz. Então Marcos omite isso. No mesmo capítulo 16, começa a narrar um novo episódio. No versículo 9, ele já transcende, pula, passa para outra narrativa. A narrativa do versículo 9, ela se encontra em Mateus, de uma forma mais completa. Mateus capítulo 28, versículo 9 e 10. Então, traz uma narrativa, né, maior e melhor para a nossa compreensão. Vamos ler? Vamos ler. Mateus, capítulo 28, versículo de 9 a 10. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, e eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Marcos não relata isso. Versículo 10. Então Jesus disse-lhe: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Um fator importante: Jesus tinha que ser visto por seus discípulos para cumprir as promessas. Ele disse que voltaria, que ressuscitaria. Então Jesus teria que se apresentar aos seus discípulos. Marcos não relata nenhuma aparição de Jesus pós-ressuscitado. O Evangelho de Marcos não cita. Contrapartida, Mateus capítulo 17 tem uma linda narrativa. Mateus capítulo 17.
capítulo 17, do 1 ao 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e o conduziu em particular a um monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu, brilhou como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus ossos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Uma transfiguração do Jesus ressuscitado aparece aqui, Mateus capítulo 17. Esses versículos são profundos. Também outrora, se alguém tiver alguma curiosidade acerca deles, poderemos nos aprofundar um pouco mais. Nós vamos citar agora Isaías 40, 3 e 5. Isaías 40, 3 e 5. Para podermos falar de um versículo, Isaías 40, 3 e 5. Você já vai notar o versículo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Até o 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Marcos 1, 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O versículo 2, você vai ter uma certa dificuldade de encontrá-lo em Isaías, mas tem algo bem parecido. Embora esse versículo 2, ele está por inteiro em Malaquias. O que me despertou a teologia de Marcos foi adquirindo um livro do Francisco de la Calle. E neste livro, em uma nota de rodapé, ele fala sobre Isaías 40, versículo 3, 4 e 5, que eu acabei de falar. E diz assim a nota de rodapé: o único caminho viável que a antiguidade oferecia para ir da região da Mesopotâmia ao Egito é aquele conhecido por crescente fértil. A faixa que, com a figura de uma meia-lua, saía da Mesopotâmia e chegava até o Egito através de Arã, no norte de todo o litoral palestinense. No centro de ambas as pontas ficava então intransitável o deserto. Era uma espécie de meia-lua e o povo estava ali, situado no meio desta meia-lua. Então, eles acreditavam que alcançariam as promessas e sairiam do deserto. Assim como o povo antigo, que era escravo no Egito, seriam libertos, mas eles tiveram uma longa caminhada pelo deserto. Ou seja, eles acreditavam, os moradores de Qumran, dentro das profecias, que o deserto vai além da questão física e natural, mas eles acreditavam tanto que na física, na natural, Jesus faria uma grande mudança. Deus aplanaria os montes se transportariam dos lugares, ou seja, isso significando que até a natureza se dobraria diante da realeza do nosso grande Deus. Me faz lembrar um texto que Jesus cita: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, você dirá aquele monte:
Sai-te daqui para colar, e assim será feito. Enfim, Deus, ele é Senhor de toda a criação, inclusive a natureza. Olha a fé que esse povo tinha. A natureza tem que se curvar diante de Yahvé, segundo os moradores de Qumran. Segundo os moradores de Qumran. Existia uma forte... Tá. As notícias antigas sobre Marcos estão preservadas, né, na historicidade e sobre a vida de alguns personagens que eu citei aqui. Mas ele pretende consolar. A época, o contexto histórico, Marcos escreve incentivando aos destinatários de sua carta, os cristãos, os gentios, em Roma, porque a perseguição imperial era muito forte e ela era acrescida, ela aumentava. Então esses escritos eram importantes para eles, acerca da vida de Jesus. O cenário não era nada favorável. Lembrando também que os discípulos não tinham uma posição social relevante, exceto Pedro, segundo alguns historiadores, que ele era um empresário do ramo da pesca, que tinha alguns barquinhos, alguns chegam a citar até 72 barquinhos, essa quantidade, mas é uma informação extra bíblica, porém não pode ser anti, a informação pode ser extra, mas não antibíblica. José de Arimateia também era um discípulo um pouco distante, afastado, mas ele possuía bens, é tanto que ele pede o corpo de Jesus diante das autoridades para o sepultamento, né? E as mulheres que rodeavam, estavam em volta ao ministério de Jesus durante e depois, eu digo depois, no início da igreja primitiva. Jesus ressuscita, é assunto aos céus, e a igreja dar-se início de uma forma avassaladora, aqueles que não tinham mérito, que não eram vistos, que não tinham nada socialmente para oferecer, foi crescendo e tinha mulheres que cuidavam desse corpo crescente, principalmente os missionários, como Paulo, Silas, Barnabé, Tiago, dentre outros. Com certeza, eles tinham uma certa abastância, porque essas mulheres o serviam no ministério também. Então, eles não possuíam simpatia social, existia com certeza uma forte oposição cultural, política, religiosa, econômica. Então, era um povo desacreditado, um povo pequeno e desacreditado. Então, Marcos começa narrando, citando algumas profecias do Antigo Testamentário, cita o profeta João Batista, aquele que batizava, que vinha do deserto, que veio do deserto, batizava no Jordão. Jesus não veio do deserto, foi inserido no deserto pelo Espírito, segundo a narrativa de Marcos. Então muitos dizem assim, depois do deserto vem a abundância. Não, depois do deserto vem o Messias, depois do deserto vem Jesus, o prometido das nações, o Salvador, o Perdoador, o Resgatador. E eles acreditavam piamente nisso. O Messias guerreiro, um grande rei, aquele que herdaria, assumiria o trono de Davi e os libertaria ou libertasse da opressão romana. Nós temos aqui mais algumas afirmações, mas o tempo já está escuso. Nós vamos adentrar no nosso próximo encontro, no caminho, alguns fatos intertestamentários. Nós vamos falar um pouco da política, um pouco dos religiosos ou dos grupos religiosos. Nós vamos falar também do cânon, que já estava pronto, e do cânon do Novo Testamento, que estava dando início para chegar até o seu término. E o início é com o Evangelho de Marcos. Então, que Deus vos abençoe. Traremos também algumas polêmicas sobre o Epílogo de Marcos. Mas lembre-se, vem comigo, no caminho a gente conversa.